Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Este é um miniconto de Lígia Fagundes Telles, uma das escritoras brasileiras mais importantes. Lígia é autora de vários romances e de quase 20 livros de contos. Mas aqui usou o mínimo de palavras para contar uma história. Confissão está no livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, ao lado de textos de autores que aceitaram o mesmo desafio: criar um conto com até 50 letras. A proposta partiu do escritor Marcelino Freire. Sempre gostei de coisas curtinhas, né? Os haikais do Paulo Leminski, não é? Os minicontos do Júlio Cortázar. Aí me encantava profundamente. Até o momento em que eu me deparei com um microconto do escritor da Guatemala chamado Augusto Monterroso. Um microconto mais famoso do mundo, né? Traduzido para assim, todas as línguas que você possa imaginar. Diz: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, vale muito mais pelo que não está escrito. Que dinossauro é este? Quem acordou? Quando acordou? Se estabelece, não é? Aí uma sombra, se estabelece um jogo com o leitor. O leitor vai ter que ir para esse conto e tentar adivinhar que dinossauro é esse. As narrativas curtas não são novidade na ficção. Grandes escritores da literatura mundial já experimentaram criar personagens e acontecimentos com poucas palavras. A concisão é própria do ofício do escritor. Dizer mais e menos. Não importa se ele esteja escrevendo um microconto ou um romance de 1000 páginas. Aí, nesse sentido, se você pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem versículos. Já está se falando, não são versos, são versículos. Você pode pegar qualquer versículo da Bíblia, você coloca no Twitter, você coloca numa mensagem de celular. Machado de Assis. Machado de Assis era ultramoderno. Se a gente for observar os romances dele, ele escrevia romances em microcapítulos. Tem capítulo que ele não escreve nada, ele coloca pontos. Olha o Ernest Hemingway, escritor norte-americano. Era um autor adepto da concisão, não é? Da palavra dizer mais e menos. E aí ele escreveu um microconto também muito famoso. Vendem-se sapatos de bebê nunca usados. A força do miniconto está na imagem que ela proporciona. E aí o leitor, conforme o repertório que ele tem, ele dá uma continuidade para aquela história. Então tem a imaginação desse leitor, acompanha muito, escreve muito junto com o leitor. Mais do que, por exemplo, num romance, em que toda a estrada está dada. Uma boa imagem para pensar no miniconto é, por exemplo, uma fotografia de um garoto pulando uma poça d'água. E o momento em que ele capta desse movimento é o ponto mais alto dele, que é o menino exatamente em cima da poça. Ele já não está mais no ponto de partida, ele também não chegou no final do seu trajeto, ele está em suspensão. Eu acho que o miniconto, essa é a imagem que eu tenho do miniconto. Andréa Del Fuego estreou na literatura com livros de contos. Em 2011, publicou seu primeiro romance, Os Malaquias, que recebeu o importante prêmio José Saramago. Para a autora, que também escreveu vários minicontos, a experiência com narrativas curtas foi fundamental. A prática do miniconto mudou a minha forma de escrever. Por conta de um blog, eu procurei uma escrita mais ágil e mais fluida para me comunicar com o leitor. E esse exercício diário de tentar escrever coisas com menos palavras acabou migrando para os romances. Com mais clareza eu conseguia cortar as palavras, cortar frases inteiras e até jogar tudo fora. Vá, quem me abandona floresce. Para mostrar na prática como se constroem narrativas curtas, vamos acompanhar o trabalho de Marcelino Freire em São Paulo. É dia de oficina literária e vários alunos o esperam. Eu sempre acredito que cada um pode escrever um microconto, sim.
Então o desafio é vocês escreverem um conto com 6 palavras, nem mais nem menos, sem contar o título. Lucimar Mutarelli, diga você. Hoje não tem banho de sol. Partir é um parto normal. Cavei um buraco, pulei, nunca saí. No arroz, seu nome gravado choveu sobre mim. Não consegui fazer de 6. Fez com 3, melhor ainda, cortou Fiz mais com ainda. 3. Como é? Posto, logo existo. Uma coisa muito legal é você fazer microconto e passar via SMS para uma outra pessoa. Isso é uma dinâmica muito interessante para, inclusive, trazer essas novas tecnologias para dentro da sala de aula, né? Eu acho isso fantástico. Acho que o miniconto é a roupa apropriada para as novas mídias. A fluidez e o compartilhamento imediato das coisas que se fala, que se produz. E ele vai nessa linha, ele é uma forma de comunicação muito rápida. Música